Se você clicou nesse vídeo, eu espero que você não tenha medo da morte mesmo, porque eu estou pronto para lançar uma maldição aqui e você irá morrer nos próximos... Calma, tô de sacanagem. Lá em 2000 e bolinha, o Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil fez uma pesquisa e descobriu que a cada 4 brasileiros, 3 não falam sobre a morte. Vocês estão ligados que o Brasil é um país majoritariamente religioso? Só eu tô percebendo a contradição aqui? Por favor, alguém me explica como que uma população que se diz crente em uma força transcendente à matéria pode ter medo de falar do fim da matéria? Eu nem acho que a pessoa precisa se jogar da beira do precipício para provar que acredita no seu Deus, mas por que dessa agonia só para falar da morte? Ah, eu encontrei uma resposta. É que a nossa cultura criou uma interpretação tão poderosa sobre a morte que até a própria religião não resistiu e teve que se curvar a ela. O novo significado que a nossa cultura deu à morte é simples. A morte é o fim. Ué, e a morte não é mesmo o fim? Esse é justamente o ponto porque eu tô fazendo esse vídeo. Não! O fim é o que a nossa cultura passou a enfatizar com relação à morte, não o que a morte é na essência. Temos como exemplo disso o Egito. Para os egípcios, uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é morrer. Para a mente moderna, é de uma opressão hedionda imaginar que, porque o faraó morria, os escravos e os generais deles tinham que morrer junto com ele. É uma revolta, tipo assim, como pode atropelar o direito individual, a vontade de cada ser humano e fazer a pessoa morrer porque o chefe dela morreu? Isso é um absurdo, Só que a gente esquece que isso acontecia em outro contexto cultural. Se eu não me engano, para os egípcios, poucos tinham direito a ter uma vida após a morte. A maioria das pessoas morria e acabava ali. A pessoa que morria com o faraó e tinha direito de servir ela no pós-vida estava recebendo meio que um ticket para passar a viver no reino dos deuses, sabe? Tipo, mano, você vai continuar vivo e no reino dos deuses. Então já parou pra pensar que para essa pessoa não é como se ela estivesse sendo arrastada contra a própria vontade para a morte? É lógico que não tem como a gente provar o contexto cultural e o que era na cabeça de um servo, ou melhor, na cabeça de todos os servos, ter que passar por essa experiência. Mas não dá para só avaliar eles pelo nosso contexto social de hoje, pro que a gente acredita que é a morte hoje. O que eu estou enfatizando aqui com o exemplo do Egito é que o significado que a gente dá para a morte, a forma como a gente trata a morte, é arbitrária. Que é só uma palavra chique para poder dizer de acordo com a nossa vontade, não tem um critério fundamental. Não é baseado mais verdade do que o que os egípcios faziam. Simplesmente a situação da cultura levou a gente a passar a acreditar dessa forma. E a gente pode dar um passo para trás disso e passar a ver isso de outra forma. Uma forma que é bem menos dolorida. Ter descoberto essa relação menos sofrida com a morte através da consciência da própria morte me motiva a querer falar sobre esse assunto que as pessoas acham que quanto menos elas falar, melhor vai ficar. E o que eu vejo na vida das pessoas é justamente o contrário. Se me perguntassem da onde eu acho que se originou essa interpretação que a gente tem sobre a morte há alguns anos atrás, eu certamente diria que veio da percepção humana de que a vida acaba. Quando o ser humano entendeu que a vida acaba, ele passou a sofrer porque a morte significa o fim e aí isso foi carregando para tudo. E mais recentemente, ao longo dos anos, eu fui descobrindo, na real, essa interpretação é o resultado do nosso entendimento de como nos mantermos vivos. Então, o que aconteceu na história que nos levou a ter a morte como um tabu? Dá pra gente começar pela evolução da medicina. A gente simplesmente melhorou os tratamentos. Doenças que eram incuráveis, doenças que eram um atestado de morte, que não tinham jeito, simplesmente passaram a ser resolvidas, passaram a ser curáveis. E o efeito que acompanha essa evolução da medicina é a retirada do doente da casa. Antigamente, o médico ia ao doente. Então, mais e mais a gente veio se habituando. Eu basicamente nasci nessa cultura onde o doente ele só está distante da casa. O doente está sempre separado do lar. Principalmente quanto mais risco de morte ele tem. Então a gente criou um limite geográfico para a morte. E basicamente a casa vira um lugar de vida. É raro que uma pessoa tenha que lidar com alguém morrendo dentro da própria casa. E aí alguém pode falar tipo assim, ué, mas isso não é bom que dentro da casa só tenha vida, em que só tenha que lidar com a vida? Tipo assim, é da mesma forma que é bom
você dizer que você pode educar uma criança, um menino, só com paz. Vamos retirar a guerra da vida dele, vamos retirar qualquer coisa que envolva guerra, porque pensar na guerra é ruim, pensar na guerra atrai coisas negativas. Então não se prepare para a guerra, não pense na guerra, ignore a guerra, só pense na paz, porque a paz é a coisa boa, a paz é a coisa alegre. E aí o mundo gira, a vida acontece, e em algum momento esse menino cresce e ele encontra com a guerra. E aí ele é o quê? Ele é um jardineiro na merda de uma guerra. Ele é atropelado pela vida, porque se recusaram a preparar ele para algo que faz parte da vida. Não tem como você ignorar a guerra. Alguém pode pensar que não, porque é uma pessoa que pensa em guerra o tempo todo, é um doente, é uma pessoa que tem a cabeça apodrecida, mas se você para pensar no exemplo de guerreiros, são os seres humanos mais disciplinados que a gente tem na nossa sociedade. Se você pensa em pessoas que praticam lutas militares, você encontra seres humanos disciplinados, seres humanos que têm seu centro bem ajustado. Não estou dizendo que todos eles são perfeitos, mas você entende que a consciência da guerra, a consciência da luta, da batalha, não cria um ser humano horrível e apodrecido. Ele cria um ser humano completo, ele cria um ser humano maduro. A ideia de querer tratar a vida só como uma coisa é o que geralmente vai gerando os problemas, que são problemas a longo prazo, mas enfim, eu vou entrar nesse detalhe depois. O próximo ponto que levou à criação desse tabu, que é a gente morre menos. Como eu acabei de falar no exemplo anterior, a classe média raramente presencia a morte hoje em dia. Eu sou pobre, só que nunca fui miserável, nunca passei fome nem nada do tipo, mas nunca tive uma situação abastada, nunca tive tudo que eu quero. E eu, até meus 20 anos, tive 2 mortes na minha vida que eu vi. Há uns 200, 300 anos atrás, o que não é muito longe para a história humana, os bebês não recebiam nomes até eles terem 1 ano de idade. Porque simplesmente não valia a pena botar a expectativa de dar um nome numa criança que podia morrer. Era normal os bebês morrerem muito, a mortalidade infantil era altíssima. Então eu fico imaginando esse contexto onde, além dessa situação dos bebês, tem outras situações da condição da medicina naquela época que facilitava que outras doenças tivessem muita prevalência. Era normal para uma pessoa de 20 anos provavelmente ter visto umas 20 mortes diferentes. E detalhe, não é ver morte de ir no enterro, é ver morte de tipo assim, morreu no quarto do lado. É lógico que eu tô tirando esse número da minha bunda porque eu não tenho o número exato de qual era a média de morte que uma pessoa de 20 anos presenciava, mas você consegue entender a ideia por trás da lógica que eu tô falando. Então hoje em dia, a gente lida bem menos com morte num cenário ideal. No cenário de gente que é pobre, gente que mora na favela, a gente sabe que essa rapaziada vê morte o tempo todo, então... Mas mesmo aquela morte, a morte que vem em outro contexto, é diferente. Enfim, não vou entrar nesse detalhe não. Um outro ponto é a mudança geográfica dos enterrados. Antigamente, em diversas culturas, o morto era enterrado ali no quintal de casa, era mantido ali próximo. Os anos passou e a gente passou a ter cemitérios, e os cemitérios foram na igreja, e as igrejas eram no centro das cidades, e aí o morto passou a estar ali, tipo, do lado da igreja. Então você ia pra igreja e você passava pelo cemitério, tipo, tinha tomado uma distância, mas ainda estava tipo, dentro da visão. Hoje em dia, o morto tá em cemitérios afastado da cidade. Para pra pensar onde é que é o cemitério na tua cidade. Aí vai surgir alguém que tem um cemitério bem do lado do supermercado. Mas enfim, na cidade onde eu vi, os cemitérios eram sempre afastados. Era sempre em região, tipo assim, em via expressa, em lugares onde tinha o mínimo de movimentação possível. Você não vê um cemitério em pontos, tipo, do lado de um shopping. Acho que seria uma merda pra um shopping hoje em dia se ele tivesse um cemitério do lado. Por conta dessa nossa interpretação de como as coisas são. Então, resumindo, você vê como a modernização da vida tornou a morte cada vez menos um processo que era próximo, inevitável e físico, e mais em algo distante, evitável e mental. E eu digo mental no sentido de que a morte virou uma ideia, ela virou um conceito abstrato. A nossa relação mortal com a morte é a relação com um conceito que fica vagando ali na mente. É o destino de todos, é o seu destino, é só isso que você precisa saber. Qualquer coisa além disso é um perigo para a nossa cultura. Eu entendo que isso vem de uma superstição de que se você fala da morte, você está atraindo a morte, então é melhor não falar da morte para evitar, porque é uma coisa ruim. Mas eu só acho curioso que eu não vejo essas mesmas pessoas preocupadas com o que ficar reclamando sobre um problema deve atrair. Me parece claro que a ideia por trás da superstição não é a preocupação de atrair algo ruim, e sim a desculpa mística para evitar algo que é desconfortável.
Eu sou ser humano, eu tô na mesma pele que vocês. A gente sente essas coisas. A gente não gosta de lidar com perda, com coisas difíceis. A nossa tendência é de desejar que a vida fosse fácil e que só houvesse vitória. Aí a forma que a gente encontrou de lidar com isso, com essa tendência, é ficar perseguindo o que nos dá prazer. E viver eternamente como uma criança imatura. E eu não falo isso em relação a ninguém, eu não tô falando isso em relação a outra pessoa, eu tô falando isso em relação a mim mesmo. É a relação de olhar pra dentro de si e vai tipo assim, e aí, você vai ficar buscando prazer a todo custo na vida e fugindo de tudo que te dá medo e dor? Ou você vai crescer e vai encarar que na vida tem coisas que são difíceis e são chatas e são importantes de ser feitas? Porque é muito gostoso falar de paz, é muito maneiro falar de paz, mas e aí, você vai ficar vivendo como se o mundo fosse meter na paz e que a guerra nunca vai bater na tua porta? Então você vê como a morte tem um papel muito importante na nossa vida como ser humanos, na vida em geral, por nos tornar completo, nos permitir viver a vida na sua integralidade, no todo que é vida, e não ficar vivendo a vida pela metade. Que na teoria parece que é uma coisa linda, parece que é algo perfeito, você encontrou a fórmula secreta para nunca sofrer. E a real é que essa merda é tipo uma balança. A nossa cabeça, a consciência, ela separa tudo e ela jura que o sofrimento e o prazer são coisas opostas, totalmente diferentes. Não é. Quanto mais peso você coloca no prazer, mais peso entra no sofrimento. Quanto mais prazer você busca, maior é o sofrimento quando você se encontra com ele. Olha o enterro. Olha as pessoas que passam pelo luto mais sofrido, mais longo, as que acabam falando, a ficha não caiu, eu não consigo aceitar. São justamente as pessoas que menos querem ter a consciência da morte. É que só vamos pensar na vida, e quando a vida mostra que ela não é só vida, que ela também é morte, porque outra dualidade que é a mesma coisa, a pessoa não aceita. Aí a dor é esse estrondo, essa coisa gigantesca, enorme, parece que nunca vai ser superada. Eu nem culpo as pessoas por seguirem essa lógica, porque pensar na morte dói. E acaba sendo intuitivo pra gente que quando dói, é melhor evitar. E elas não percebem que elas estão alimentando o próprio sofrimento. Esse é o bem que a gente faz pra gente quando a gente tenta tirar os incômodos da nossa vida de agora. Porque eles são incômodos. E a morte é esse incômodo necessário. É esse incômodo fundamental porque ela bota tudo em perspectiva. A morte é o que te faz entender o valor das coisas. É quando você entende que tem um fim e que você vai morrer e que vai tudo passar, que você consegue olhar e observar, tipo assim, será que vale a pena o estresse que eu tô passando nesse trabalho aqui para conseguir esse dinheiro? Será que essa briga, essa discussão que eu tive com meus pais é tão importante assim quando eu levo em conta que um dia eles podem morrer hoje, eu posso morrer hoje? Essa discussão é tão importante quanto a nossa relação? Será que ficar me preocupando nas coisas que eu vou comprar, na roupa que eu vou vestir para agradar um monte de pessoa que eu odeio, é tão importante assim? Essas pessoas mesmo, é isso que eu quero botar minha vida para girar em torno, de agradar essas pessoas? Então a morte acaba sendo essa régua que nos ajuda a ver o quanto uma coisa tem realmente esse valor todo. E tanto pro lado ruim, tanto pro lado bom, tipo, um sucesso, quando você pensa assim, nossa, eu me dei bem porque eu tive milhões de visualizações, ou porque eu ganhei muito dinheiro, ou sou muito bem sucedido nisso, naquilo, tô com um físico brabo. E aí, mano, isso aí, tu vai morrer, isso aí vai tudo virar pó, isso é tão importante assim, isso é essa coisa toda, sabe? Você se deu bem hoje, amanhã você pode se dar mal, então, tipo assim, e aí? E aí, isso é isso tudo mesmo? É tudo passageiro. Então essa perspectiva de que é passageiro ajuda a gente a ter uma visão mais completa da vida. Então a outra perspectiva da morte que a gente pode ter e que a gente não percebe, presa na perspectiva que é empurrado na nossa goela pela nossa cultura, é a morte como mudança. A morte é só uma mudança. Mudança do corpo, mudança do espírito. Sobre isso não tem muito o que dizer, isso vai de cada um, vai do que você acredita. E a mudança é parte de tudo na nossa vida. Você justamente teve os melhores momentos da sua vida porque em algum momento você mudou. Em algum momento você teve um momento bom que você teve que abrir mão, passar por um momento ruim e encontrou um outro momento melhor ainda. Você fala assim, nossa, mano, nunca imaginava que eu iria encontrar isso. E você só encontrou porque a mudança aconteceu. Abraçar essas pequenas mortes, essas mudanças que a gente vai tendo ao longo da vida é o que permite a gente dar passos cada vez maiores, alcançar cada vez mais coisas. E aceitar a morte grande, a consciência da morte como a mudança, entre aspas, final, é se permitir viver a vida. De verdade. Enxergar as coisas como elas são.
E não pela vaidade, unilateralidade que a nossa cultura, a nossa sociedade acaba criando nessa ideia de que se eu só pensar na vida vai ser tudo maravilhoso e você fica correndo atrás de vento. Então é nóis, rapaziadinha. Eu queria só deixar um recado pra vocês que vocês devem ter notado que esse vídeo foi mais simples. Houve mais mudança aqui na minha vida e eu senti que talvez valesse a pena começar a experimentar um formato um pouco mais simples pra conseguir manter os vídeos rolando. Porque se eu não fizesse isso, eu ia acabar parando de fazer os vídeos e eu não queria parar de fazer os vídeos. Então me diz aqui o que vocês acham, eu vou ver, se tiver outras ideias eu vou experimentar outras coisas diferentes, mas o foco é que eu continue trazendo essas filosofias, essas doideiras, essas paradas tudo, porque a gente consegue reconhecer o quanto tem um volume muito grande nisso. Porque mudou a minha vida e eu tenho certeza que vocês sabem que isso tem o poder de mudar a vida de vocês. Como sabem que já deve ter mudado? Então é isso, rapaziadinha. Busquem conhecimento.